Se você vai, por exemplo, em Éfeso, se você vai em Jerusalém, você não encontra o jazigo de Maria. E como não haveria o jazigo de Maria? Claro que haveria, seria o jazigo mais visitado depois do de Jesus? Também não há. Há o sepulcro vazio. Então, para nós católicos, nós não temos problema nenhum com isso. Porque para Deus, nada é impossível. A mesma coisa não. Qual é a diferença entre a ascensão do Senhor e a assunção de Maria? O Senhor pleromizado, glorificado, você vê no Evangelho que quando Madalena se alegra de ver seu mestre, Rabone, e vai tocar, o que é que Jesus diz? Não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Então, digamos assim, em termos normais, se Madalena tivesse tocado em Jesus, ela tinha morrido completamente eletrocutada. Porque Jesus estava pleromizado, ou seja, glorificado, que é o que vai acontecer conosco na nossa ressurreição final. Mas a ascensão, Jesus volta ao Pai. A Assunção, Maria é levada pelos anjos. Esse dogma foi proclamado no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Pessoas me perguntavam ontem, eu estava em missão, por que a igreja demorou 1950 para definir esse dogma? Porque a igreja não pode errar em matéria de fé e moral. Quando eu digo igreja, estou falando no Papa. Então, desde a tradição cristã, as primeiras comunidades, os escritos dos padres da igreja, dos patriarcas da igreja, dos monges da igreja, que a igreja estudou para chegar a 1950, no dia 1º de novembro, determinar que Nossa Senhora subiu em corpo e alma, corpo glorificado. Ontem eu falando em um dos canais que eu trabalho, que eu também evangelizo, um irmãozinho evangélico entrou e disse: irmão, então se Maria subiu em corpo e alma, ela está enganchada no satélite da NASA. Brincadeira de mau gosto, ignorância, não é? E acima de tudo, desconhecimento. Maria não foi com um corpo mortal, foi com um corpo glorificado. A ressurreição por excelência, a primeira ressuscitada por excelência. Quando a gente fala que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, não é? Nós estamos dizendo que Jesus revitalizou. Por quê? Ele não tinha vencido a morte ainda. Então não se chama ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, não é? De Lázaro, mas se chama revitalização. Então Maria é a primeira mulher ressuscitada de fato. É a primeira, por primícia, que experimenta a ressurreição do Senhor. Então ela está com o filho por quê? Mãe na terra, com ele mãe no céu. Ela vai ser rainha das hierarquias celestes. E quem diz isso? A igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Então não há nada de extraordinário pensar que Maria foi assunta ao céu. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva. Nós falamos que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Esse episódio não aconteceu. É um gênero literário. É uma forma literária. Não é? Então, Elias não subiu numa carruagem de fogo. Primeiro, que carruagem é essa? Não há coisas materiais no mundo espiritual, concorda? Cavalos, por exemplo, puxando. Não existe cavalo na vida eterna. O Apocalipse diz que Jesus vem num corcel branco. O que é o corcel branco? É um cavalo do rei. Então não tem cavalo no céu. Mas Maria, sim, foi levada ao céu por conta do quê? Por causa da sua união com a Santíssima Trindade. Por causa da divinização do seu corpo, a Imaculada Conceição. Não poderia conhecer a corrupção do túmulo. Não conhecia os processos normais de putrefação do corpo. Então a Virgem sobe em corpo e alma. Se você vai, por exemplo, em Éfeso, se você vai em Jerusalém, você não encontra o jazigo de Maria. E como não haveria o jazigo de Maria? Claro que haveria, seria o jazigo mais visitado depois do de Jesus? Também não há. Há o sepulcro vazio. Então, para nós católicos, nós não temos problema nenhum com isso. Porque para Deus, nada é impossível. A mesma coisa não aconteceu com nosso pai São José. São José faleceu, passou pelos processos de decomposição normal, mas está na casa do Pai, a Santíssima Virgem. A igreja não gosta, os teólogos não gostam de chamar a morte de Maria, se chama o rapto da Santíssima Virgem. Milionésimo de segundo a sua saída do corpo. Então se chama rapto da Santíssima Virgem. Lá em Jerusalém tem a Basílica da Dormição, não do velório da morte de Maria, mas da dormição. Então, para nós cristãos católicos, problema nenhum. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível.
Você aceita plenamente que Elias foi levado numa carruagem de fogo. E isso não aconteceu. É um gênero literário. José de Alencar nos diz que ainda Iracema tomava banho na Lagoa de Messejana e ia se secar lá na bica do Ipu. Se a estrada estiver boa, são 7 horas de viagem. Coitado, chegava lá escanchelado, né? Era. Já ia pra UPA de lá. Olha que a pessoa sai da Messejana pra bica do Ipu. Sei, Bem né? pertinho. É muita fé, né? Então você acredita piamente, mas é um gênero literário de José de Alencar, dentro da sua poesia, né? Do aspecto literário. Pois bem, a Bíblia tem isso também, não é verdade? Mas nós cremos por fé, porque nos ensina e manda crer a Santa Igreja Católica que Maria subiu ao céu e que não morreu como nós, porque o salário do pecado é a morte. E Maria é isenta do pecado. Então se chama o rapto sagrado da Santíssima Trindade. Agora, tem que estudar. Tem que estudar o catecismo, tem que ouvir a igreja, tem que ouvir o Papa, tem que ouvir os bispos. Não é o que você acha não, amado. Nem eu. É o que a igreja ensina e manda crer. Não é verdade, Emerson? Eita, irmão, aí é verdade porque são muitos de nós que dizem assim, mas porque Maria... Essa questão da Assunção de Maria é um dogma. Aí diz assim, mas a igreja manda a gente acreditar. O irmão já deu uma referência temporal. 1895, né, irmão? A proclamação do dogma, não foi? 1950. 1950. Sendo que já no século IV já discutia isso. Quer dizer, no ano 400 em diante, os santos de hoje já discutiam isso. Concílio de Éfeso e Calcedônia. Mas o concílio era a compactação de todas as informações. Ou seja, antes já os santos já falavam isso. Para preparar essa verdade. De lá para cá, ou seja, 400, o ano 400, 500, 600, 700, 800, 900, chegar praticamente não, quase 2000 anos depois, século XX, a igreja tem uma certeza absoluta. Então não há para que eu, na minha ignorância, no meu acesso à informação tão pouca, dizer que não é verdade. É muito simples dizer que não é verdade. Como também é simples eu dizer é verdade. Porque é uma questão de fé. E aonde eu estou como católico me permite fazer isso. E as pessoas que não acreditam também é bem simples, não acreditam. Muito bem. Mas está faltando um pouquinho de conhecimento. A igreja falhou em várias coisas. Nós já sabemos, a nossa história conta isso e não se apaga. Se pede perdão, que é o que os papas já fizeram. Os papas mais recentes pediram perdão pelos erros. Erros de comportamento, mas erro de dogma, até hoje a igreja não errou. Até hoje a igreja não voltou atrás. Até hoje, vários e vários dogmas e várias informações. Voltou atrás em comportamentos. Então, como por exemplo, essa agora que nós estamos vivendo, a mudança, né? Até alguns anos atrás não se permitia, não tinha um acesso tão forte de homossexuais dentro da igreja. Não existia. Assim, vá lá, hoje já se fala com mais naturalidade, é permitido sim, vá à igreja, mas tem os sacramentos que a igreja diz, para você receber esse sacramento, você precisa seguir isso. Né? Mas proibir nunca se viu, nesses tempos que nós estamos vivendo, alguém ir na fila da comunhão, o ministro extraordinário da comunhão, ou o padre dizer assim, epa, você não pode receber não. Nunca se viu essa história. Pode ter, deve ter, mas nunca, não é uma prática da igreja, não é orientação da igreja, não tem bispo orientando dessa forma. E a maioria dos papas, dos padres, não fazem isso. Quando o senhor fala do dogma, a gente fica, às vezes, querendo dizer, mas a igreja... Bom, neste da Assunção de Maria, que quem mora em Fortaleza, na região metropolitana, comemorou, viu a multidão de devotos a Maria. E a devoção a Maria, né, irmão? Não é uma coisa substituindo Jesus, não. Ela está dizendo, este é o meu filho. Em nenhum instante mais católicos dos dias de hoje não substitui Jesus no lugar de Maria, Maria no lugar de Jesus. Não faz isso. Católico de hoje não faz isso. Católico de hoje não adora imagem. Vê imagem. Olha como Nossa Senhora era linda nesta imagem.
Porque, imagine só, tem gente que diz assim, mas ela não era assim, com um rostinho afilado, tão coisa feia. E nos aniversários, que ia ter aniversário, aí Sim. a moça de 15 anos ia bater a foto, e na hora da fotografia a mãe dizia, fecha a boca, Aurilene, não era? Não era? Fecha a boca, Aurilene. Quando ela fechava a boca, fechava os olhos. Fechava os... Abre os olhos. Isso que é uma coisa bonita, né? É. Coisa bonita. Eu já vi ali na Praça da 3 de Maio, no dia 13, uma banca só de Nossa Senhora de Fátima. Você jurava que a imagem tinha tido um AVC? Porque a boca Nossa Senhora estava aqui, ó. Na igreja? É isso. É simples. O irmão trouxe uma informação preciosa. O tempo. A igreja não chegou e diz assim, o Papa de hoje está achando que deve ser assim. Não. Não foi assim, mesmo nos tempos de Papa Rei. E aqueles que erraram, a igreja já tirou do jogo. E não tem dogma, que aquele tempo aquela turma fez. Não fizeram dogma, né? Fizeram agora, com mais consciência, com mais ciência, né, irmão? Sim, sim. Então, ficamos gratos. E Nossa Senhora, eu vou dizer, é um refúgio para nós. Porque tem coisa que nós não merecemos e pedimos a Deus. E eu, sinceramente, às vezes eu fico pensando, né? Meu filho, você pisou na bola, não vou lhe dar nada, não. Aí a gente, inteligentemente, a gente vai, Nossa Senhora. Corre pra mãe, né? Corre pra mãe. Quando a gente é criança, leva um corte, né? Eita, corre pra mãe. Mãe! Primeiro grito é gritar pra mãe. Pessoas de hoje, marginais, pessoas que estão fora da, né? A margem da lei. Quando eles cometem um crime, o que é que ocorre? Primeira coisa que eles vão para a casa dos pais. O investigador sabe disso. Onde é que ele mora? Pode ficar lá que vai esperar. Ele vai para lá. A não ser que ele não tenha mais pai, eu já esteja acostumado a fazer, matar, não sei o quê. E nós recorremos a Nossa Senhora, a São José. Um pouco de anos para cá, quer dizer, 15 anos para cá, nós estamos aprendendo também a pedir a São José. A rezar por São José. É uma devoção antiga, porém nós estamos intensificando nos dias de hoje. Nós temos uma dívida com São José, né? Uma dívida histórica. Que a igreja está começando a reparar. Só existe Nossa Senhora porque existe São José. Porque se São José não tivesse aceito, não tivesse aquela sabedoria que ele teve, e se não fosse um homem justo, que é dito que ele é um homem justo, Nossa Senhora não estaria para contar a nossa história. Ela teria sido lapidada. A mulher, quando ela aparecia grávida e não era casada, não é como era prostituta, que era apedrejada. Ela era lapidada, ou seja, enterrava o corpo do chão, só a cabeça de fora, e toda a cidade, a começar dos mais novos até o mais velho, com pedras. Acabavam aquela pessoa, aquela vida, jogando pedras na cabeça. Então, Maria teria sido lapidada se não fosse São José. Então, ficamos aqui o nosso convite, né, de que aumentamos a nossa fé. A igreja já teve os seus pecados. Hoje tem muito mais sabedoria, né, irmão? Tem. Tem erros, pessoal? Tem, mas não são erros. E tem abertura. E hoje os padres estão muito mais inteligentes no dia de hoje. O que nos falta é evitar criticar e viver mais os sacramentos da igreja. Você lembra que antigamente o povo ia para a missa, e daí a prática de rezar o texto durante a missa, que não é certo, viu, gente? Enquanto a missa está acontecendo, não se pode rezar o texto. É incompatível nesse aspecto. Porque o povo não sabia latim. Então, haja rezar texto. O padre celebrando de costas para o altar, essa missa, né, tridentina, que todo mundo quer que volte, e o pessoal com os devocionários, adoremos, pequeno missionário, com novena, por quê? O padre dizia, Domino vobisco. O pessoal dizia, vem pra cá que eu te belisco. Não é porque não sabia. Domino vobisco, solte o padre e agarra o bispo. Por quê? Tá entendendo? Porque não sabia. Aí haja rezar o texto. Aí até hoje, isso veio dos nossos pais. Não se pode rezar o texto mariano durante a missa com todo o valor que o texto mariano tem em nossas vidas. E cada vez mais a igreja está oferecendo que as celebrações... até um tempo desse, quer dizer, uns 50 anos para cá, existe a situação da celebração ser de cura e libertação, né? Quando a gente vai até as celebrações, é de cura e libertação todas as missas, não é todas. Do padre. Não e mudou, é do padre. Viu? A igreja mudou a orientação, não é missa de cura, porque todas são. Missa por cura e libertação. Olha. A palavra por, P-O-R, não é mais a missa de cura. A igreja CNBB salientou. Toda missa é de cura.
É de cura. Agora, esta hoje é de pôr, né? A intenção. É a intenção. É como a gente não pode dizer os pecados da igreja. Não pode usar essa expressão. Os pecados na igreja. Olha como é diferente. Os pecados da igreja. Na igreja. Por quê? Para cada padre que cai, tem 10, 15, 20 padres santos. Para cada seminarista que apronta, tem 50 seminaristas santos. Para cada religiosa que dá escândalo, tem 100 freiras santas. Para cada bispo que não cuida do seu rebanho, tem 200 que cuidam. Então a igreja é santa. Entendeu, irmãozinho? Pois hoje nós estamos te convidando. E eu convido mais uma vez, você que chegou agora, está conhecendo o texto das batalhas vencidas, fica o nosso convite. Sempre às quartas-feiras estamos ao vivo. Sempre às 19 horas. Nós temos grande alegria de ter um grande pregador conosco, o irmão Emanuel Maria. Temos aqui o Márcio. O Márcio é um cantor, ele está dando um tempo no violão, está emprestando a voz dele aqui nas leituras, né, irmão? E tem o nosso na técnica, Glauber Souza, o homem da voz de veludo. Está nos principais meios de comunicação aqui do estado do Ceará, Glauber Souza, né? Isso é muita coisa para nós. E o irmão Victor, né? Quando ele não está em missão, ele sempre está aqui conosco. Grande, né? Pregador. Fica o nosso convite. Nós somos um canal, um grupo de oração virtual. Então, estamos juntos. Estamos já desde aquele ano de pandemia, né? Desde 2020 nós estamos juntos, né? Está se passando rápido o tempo, hein? 3 anos já, né? 3 anos. 3 anos. Isso de forma gratuita, de forma que para oferecer um momento de oração. Então, cada um com seu texto na mão, né, irmão? Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em